Amigos, amigas e amigos, gente do umbral, esse umbral que a gente vive, que está se iluminando, né? Está se iluminando. Ele vai se iluminando, gente, na medida em que a gente vai se abrindo, sabe para quê? Para o feminino. Tanta gente interessada sobre esses assuntos, né, de feminino, não com uma linguagem espiritual, né, mas as pessoas estão cansadas de atropelo. Vamos botar assim, atropelo. Vai dizer que você não está cansado de atropelo? Aquela energia que passa sem que você perceba. Ai, meu Deus, eu fiz tanta coisa hoje, quer dizer, eu pensei tanto que nem percebi que o dia passou, então à noite eu tomo banho e nem percebo que eu estou tomando banho, sabe? Vou dormir sempre cansado, acordo meio cansado, tem que começar a fazer tudo de novo. Então, assim, tudo é necessário, né? Rotina é necessário, organização, não estou dizendo que não seja. Mas a qualidade que a gente faz as coisas, né? É do que a gente se alimenta diariamente. A gente se alimenta de pressa, de atropelo, porque aí isso cria uma desordem psíquica, né? E isso é gerado por uma desordem psíquica e isso gera uma desordem psíquica e aí as coisas se retroalimentam. Então, eu acho que as pessoas estão cansando disso. Não precisa falar de espiritualidade, é disso. Nos pequenos detalhes a gente está se atropelando, né? Ou tem gente que se atropela mesmo assim no perfeccionismo, que aquele detalhe é tão importante, né? Que eu a minha vida não anda fluidamente. Eu não ando com o fluxo da vida, né? Então, isso obviamente a gente está falando da energia do masculino, que é o atropelo, que é a trava, uma energia do masculino em desordem, tá bom? Porque uma energia masculina em ordem é uma energia que direciona, que faz, nossa, isso aqui eu tenho essa ideia, sabe? Isso aqui eu estou proativo, né? E eu mantenho o foco nas coisas, né? Eu mantenho uma ordem. E o feminino, ele entra para fazer aquilo crescer. Então, ele é calmo, ele é ele está também nos detalhes, só que de uma maneira mais o detalhe que agrega. Nossa, a pessoa percebeu tanto a situação e a cena e as pessoas que estão ali, que ela se conectou tanto com aquilo que, bom, eu acho que se a gente colocar isso aqui nesse cenário, vai ficar tão bonitinho e vai combinar, vai compor tão bonitinho com o que vocês estão dizendo e a proposta de tudo aqui. Então, é aquela pessoa que tem o feminino bem aspectado, ela consegue conectar de uma tal maneira que ela usa o masculino, a força do masculino a favor, né, de tudo que está rolando em torno. Ela não deixa de perceber, mas ela não atropela, né? Então, assim, claro que esse canal, o objetivo dele é trazer dentro do que eu vivo, né, e dentro do que eu percebo nas pessoas e do que eu percebo há muitas vidas, porque eu acho que eu venho me conectando tanto com as vidas passadas, eu venho fazendo tantos trabalhos, vivências, né? Agora eu fiz ontem uma vivência em Hecate minha, não, uma vivência minha com Hecate, que é uma deusa, né? Então, desde o meu aniversário, eu estou pensando nisso, eu estou me ligando a isso, recebendo vários sinais, né, da deusa. E como eu estou numa fase da vida muito mãe e criadora, né, querendo sair de um lugar, entrar em outro, cansada de como eu era, assim, não totalmente, mas disso que eu estou falando, desse atropelo, né? A gente nunca está pronto, plenamente perfeito, né? Mas eu percebo uma transição, uma melhora, que obviamente parte da minha necessidade, e aí eu jogo para vocês, a gente tem necessidades, olhar para as nossas necessidades é super feminino, por que a gente ignora a gente mesmo, né?
E por que a gente, que é o algoz da gente mesmo, é o tal tirano de nós mesmos. Então o feminino ele vem como uma, não é uma, é uma cacetada na cabeça e no coração quando ele abre. Aí a minha experiência, trazendo para vocês, é a minha experiência de trabalhos. E aí a deusa Hecate, ela entrou, eu não vou expandir muito isso que está acontecendo comigo nesse momento. É uma imersão em Hecate. É uma aproximação diferente do que foi com os orixás, com as entidades de Umbanda, até com o curso de Wicca que eu já fiz, eu já passei por Hecate antes. Mas tudo na vida tem um momento, talvez eu tenha sido ali tocada, né? Mas eu estava tão fora, estava tão ainda dominada por medos, era tudo tão novidade, né, dentro do que eu fazia, eu ainda tinha medos tão básicos assim que não teria como eu chegar na conexão que eu estou chegando agora. Então eu fui convidada agora também, né? Me senti com a necessidade e aí eu recebi o convite, as duas coisas andam juntas e me disponibilizo para a experiência, eu me abro para a experiência. Eu acho que depois eu vou fazer aí, eu estou querendo fazer vivências para vocês, né? Em grupo, vivências que não sejam caras, porque o grupo ele faz com que a coisa fique mais barata, o investimento fique mais acessível. Então eu quero fazer vivências só, não precisa ser de grupo terapia, mas vivências de rituais. Isso é tão feminino e está abrindo tanto para mim. Sempre gostei de rituais, mas nunca os entendi como estou entendendo agora. Nunca me conectei como estou me conectando agora. E quem está me abrindo essas portas é Hecate. Acho que pode ser pela conexão que eu tenho, né, com a força dela mesmo de cabeça, vamos colocar aí, porque ela, obviamente, a face mãe, se comunica com Iemanjá. Então, nesse momento eu estou super Iemanjá, né? Eu estou me tornando, estou me abrindo, né? Estou me abrindo para isso, para o equilíbrio dessas duas forças em mim. A donzela que chega com aquela energia né, da vida e de fertilizar, né, as coisas que toca, ou pelo menos criar um movimento, né, para depois vir a mãe que está numa outra pegada, né, ela tem uma outra visão, ela consegue chegar e fazer de uma outra maneira aquilo que a donzela começou. Então ela dá um outro toque, ela faz crescer de uma outra maneira e ela de fato ela cresce, ela chega no seu auge e depois vem a anciã, que é o apenas colher, né? Porque é o feminino bem desenvolvido. É o momento em que você... Estou falando isso porque ela é uma deusa tríplice. Então, no momento que a gente vira anciã, e eu sinceramente tenho percebido, é óbvio, né? O tempo passou, eu agora sou mãe. Eu acho que nesse tempo de pandemia, a gente teve um salto de envelhecimento, ou pelo menos envelhecimento de um bom aspecto, assim. Claro que tem a pele, tudo que a gente vai sentindo, que eu vou para os 40, então a gente sente claramente nesse período de 35 aos 40 a mudança, uma mudança bem radical. E, enfim, esse arquétipo da anciã é um arquétipo fenomenal, que é o feminino, que já traz a sabedoria, a calma, a tranquilidade, e que nem sempre a anciã ou o ancião chega nesse lugar. Os idosos ficam mais calmos, né? Quando vão envelhecendo os homens e as mulheres, a gente está com muitas doenças aparecendo psíquicas, mentais, né? E emocionais. Então as pessoas, tem muita gente que não está envelhecendo legal. Mas, em teoria, né, o natural seria você entrar num outro molde, num molde mais feminino da vida, onde você não precisa mais atuar como um protagonista, você passa a receber mais, porque receber é
a fonte do feminino. Isso eu tenho vivido muito intensamente, principalmente de ontem para hoje. O feminino, a mãe, né, quando a gente nasce, a mãe, o ideal é que ela seja o máximo consciente possível do parto em si. Acho que eu já toquei um pouco aí, mas eu não tenho tido tempo de aprofundar em vídeos, mas eu estou tentando aprofundar nesses últimos meses em mim, para poder passar para vocês. A mãe, ela é um receptáculo. A mãe, ela é um receptáculo. E ela recebe. Isso é muito feminino. Inclusive, isso é só feminino. Ela recebe e ela expande aquilo que recebeu no útero. É o caldeirão dela, né? Então veja que a bruxa, por que elas eram mulheres, né? Por conta disso. Hoje a gente já abriu, expandiu e viu que o masculino precisa ser incluído, porque sem ele a gente não fica completo. E aí, ela recebeu, ela gestou, ela criou, né? Ela expandiu. O mais consciente que ela puder estar na hora do parto, não estou falando, gente, que é errado fazer cesárea ou tomar anestesia. Não. Eu estou falando de mente e coração abertos para a experiência, seja ela qual for, do parto. Estou falando de algo maior, algo transcendental. A mulher participar. A mulher ter um plano de parto. Não estou sendo chata, chatice fazer plano. Você está totalmente dentro do que está acontecendo. Para que, se for necessárias intervenções, você está decidindo, você está atuante, você está com o bebê, você está com o seu filho, de forma ativa, sem negar nenhuma parte, querendo ver. E o bebê nasce. É muito mais do que pegá-lo e chorar com aquilo. É muito além. É você integrar tudo. Integrar a vida que você é capaz de gerar, está no seu colo. Integrar o processo que gerou aquela vida em você, que é muito individual. Que acabou. Você já nutriu dentro de você. Você já se transformou, seu corpo se transformou, seu mental, suas emoções, tudo, né, foi tocado, você pariu. Bom, agora entramos num outro lugar, num outro ciclo. Então, aí é nutrir, aprender a confiar no próprio corpo. Gente, é algo que se chama integração, que é tudo que a gente deve buscar. A integração do que a gente aprende, do que a gente ouve, com a nossa vivência do cardíaco, do emocional. Mas o que eu leio me emociona. Não é isso. Vivência. Buscar gerar coisas. Quem é mulher? Não precisa ser com o próprio útero, mas exercitar essa força de criação que nós trazemos, de projetos, de projetos em vários setores. Aí vocês que precisam botar em ação essa capacidade que todas têm de gerar vida para se sentir inteiro com ela. E aí entram os homens também, porque se vocês não usam o feminino de vocês, vocês não conseguem expandir. Então a gente vem negando e atropelando o feminino há muito tempo. Principalmente e essencialmente
com a entrada do patriarcado, que basicamente seria a igreja. E qualquer doutrina limitante que alterou de uma tal forma a realidade escrita, a realidade que nos alimenta nos ouvidos, e alterou as nossas vivências, com informações limitantes e limitadas que eram baseadas num patriarcado masculino somente, com a exclusão do feminino, onde as mulheres começaram a ser caçadas como bruxas. Mulheres como eu e todas as mulheres, porque todas trazemos o útero. Todas entramos em ciclos lunares. Nós nos conectamos através do sangue. Gente, isso é muito forte. A nossa conexão com a natureza é muito forte, vai muito além do que a conexão que um homem tem. Então, a nossa força ela é tão grande que tentaram nos calar. E conseguiram. A tal ponto que hoje a gente ainda precisa lutar muito com a gente mesmo, internamente, para nos permitir ter voz, falar, fazer um vídeo, nos colocar num relacionamento, escrever um livro, trabalhar, ganhar dinheiro. E aí a gente perdeu a medida. Por muitas vezes a gente precisa entrar num molde masculino para conseguir fazer as coisas. Então a gente se torna mulheres masculinizadas. Essa é a energia que a gente está vivendo hoje de transição. E eu estou dentro dessa energia. Muito dentro. E muito aberta para receber essa transição. Me abri para receber. E aí, o meu trabalho abre de uma outra maneira, está em transição também, ainda está em transição, ainda não sei para onde vai. Ainda está tudo, sabe, naquele momento que eu diria que é um momento experimental e que é positivo ser experimental, porque é necessário a experiência, o experimento, né, antes de que a coisa se firme. E então a gente está num momento muito assim, de muita briga, né, ainda, das pessoas com elas mesmas em primeiro lugar, e elas com... Aí a gente vai para o externo, né? O que representa masculino, feminino, a forma que a gente vai, onde se enquadra o masculino e feminino. Então você tem a religião, você tem a política, as formas que você vai para isso são totalmente masculinas ou femininas, e tudo é um convite para que você se desenvolva dentro do seu masculino, do seu feminino, sem pensar, em primeiro lugar, que numa mudança coletiva. É você tomar para si a sua responsabilidade de mudar a sua sintonia do masculino e feminino dentro de você. E essa mudança, ela é tão desafiadora e profunda e difícil. Então, às vezes fica mais fácil você projetar fora mesmo, no coletivo, como se o coletivo ou alguém dentro desse coletivo que comanda, que precisa se mexer, se mudar, se responsabilizar por tudo, né? Então, não. A gente que o caminho é difícil, porque ele é denso e ele exige Hecate, né, no sentido de arquétipo do mergulho naquilo que está oculto, porque Hecate trabalha com a chave e com a tocha, com o chicote, com o punhal e com a serpente e com os cachorros. E assim vai, né? Hecate trabalha com muita coisa,
para poder entrar no que está oculto dentro de você, para que você veja o que sozinho não ia dar. É muito difícil a gente se vê naquilo que a gente mesmo, o nosso próprio ego, construiu muita defesa, porque dói. Mas estamos exatamente aí nesse lugar que eu canso de falar aqui nesse canal, que a gente já está, e vocês cansam de saber por outras vias e por si mesmos, que a gente está nesse lugar de transição e que cada um explica de uma maneira e tudo bem, não é? Então, o mergulho no feminino está na compreensão da mãe. Está na compreensão da mãe. E aqui nessa encarnação, que é a encarnação mais importante, é no como você é tratado pela sua mãe, como você foi recebido pela sua mãe, como sua mãe estava emocionalmente quando te recebeu. Gente, isso dá um problema, dá muito problema pra gente que cresce com a falta da consciência da mãe. Porque a criança só precisa do olhar, da presença, que é super feminina. E, gente, olha pra gente como é que a gente tá. A gente não tem tempo para se coçar. Ou a gente está paralisado, ou a gente está fazendo muito. Então, o caminho não é cobrar o olhar dos pais, porque a gente já é adulto, nem culpar, nem nada, mas identificar a nossa raiva, a nossa necessidade de aceleração, para tapar os buracos afetivos que a gente ficou. Que a gente está buscando, que tem que ser melhor, tem que fazer mais, entendeu? E aí, quando a gente chega nessa hora de olhar para o que estava oculto, peraí, eu quero parar, eu não quero toda hora ter que estar fazendo alguma coisa, como se, gente, essa coisa do medo, né, essa vibração horrível que a gente tem de ter que ficar se ocupando para não ver o que... Cara, porque quando a gente para, todos esses processos de vivências, de rituais que a gente faz, de consagrações, né, porque foi uma consagração que eu fiz ontem, a Hecate, sem usar nada, eu já expando a minha consciência, porque é só disponibilizar para a energia e você ter um ancoramento forte e pessoas que queiram fazer, né? Então, esses movimentos todos de abertura, eles levam a gente para um lugar de desconstrução ou de iluminação do que não estava sendo iluminado e dá uma sensação, gente, de eu vou quebrar e você chora muito e você percebe o vazio e você se percebe chamando sua mãe e você se percebe com raiva porque não tem a quem culpar, não pode culpar ninguém. Então é só você se entregar, porque só se rendendo, só se entregando, você pode receber. Senão você vai ficar com espaço esperando receber de quem não pôde te dar e não pode. E esse espaço vai ficar ocupado com frustração, com raiva, com abandono, com tristeza. Precisa soltar tudo isso, se jogar no mistério do choro, da revelação, de que é você por você, e vivenciar isso é diferente do que falar e aprender sobre isso. Dá um choque no sistema, sabe? Então, bom, vou fazer vivências, quero montar essas coisas de vivências, meu próximo passo é esse, montar rituais de ativação, de limpeza, com o meu know-how de psicologia, com o meu know-how de já prática dentro dessa área da mente e do coração e do espírito, a gente conseguir juntar forças de vários
vertentes, várias vertentes, né? Fazer uma coisa assim, ecumênica é a palavra, e despertar em nós o nosso poder. Porque o nosso poder do feminino, de gerar, de criar e de sucesso, ele só, de realização, seja ela o que for para você, só vem quando você sabe receber. Quando você se torna um receptáculo de toda essa força da vida e quando você se rende para algo maior e pega na mão dessa divindade e vai. Confiando de que a divindade é mãe e pai e que está seguro. Você mergulhar ali. Para isso não precisa de expansor da consciência nenhum. É apenas você abrir-se mesmo. Tá? Ok. Então, agora eu acho que falei muito. Então esse vídeo é mais para explicar essas forças que estão, né, onde eu estou entrando, o que eu tenho feito. Estou ativando, estou sonhando muito, voltei a sonhar, graças a Deus, porque eu fiquei um período tendo... Eu ainda estou dormindo mal, estou aqui com essa dorzinha de cabeça aqui, ó, porque acorda muito picotadinho, mas já voltei a sonhar, já está dando para dormir um pouquinho mais nesses intervalos. Então eu já estou voltando para a vida, porque sonhar é vida. Gente, sonhar é vida, né? Meu sono não está reparador 100% ainda. Estou assim, aos frangalhos ainda, gente. Você pode ver. É horrível isso. Isso porque a gente está trabalhando no... Bom, a idade também, né? Bom, gente, eu estou caindo a ficha dessas coisas. E eu quero mais é sabedoria, né? Não que eu tenha que negar o meu feminino, de me cuidar e tal. Eu fiz isso aqui de Hecate, ó. Estou usando, eu mesma fiz, já rolou a consagração mesmo. Isso aqui tem muita força agora. Vai pegar mais força ao longo dos trabalhos. E se arrebentar, rei a Hecate, eu faço outra. E volto mais forte. Então eu quero ajudar vocês a passarem por processos de vivências. Mas deixa eu terminar essa parte aqui minha, que deve já estar terminando essa primeira parte. E ajudar vocês a entrar na energia de receber, porque como eu estou curando isso em mim, aí eu preciso entrar na minha profissão para auxiliar outras pessoas, porque aí a minha cura se firma, né? Eu possibilito a cura de vocês, firmando a minha cura também. Então estamos aí num caminho, tá? Vai vir coisa nova. Tem os grupos que estão caminhando para o desenvolvimento mediúnico agora. Os grupos vão entrar no desenvolvimento mediúnico. Pretendo abrir outros grupos, né? O número de todos os grupos, por enquanto, agora já fechei. O número é 13, então eu só vou abrir grupos de 13. Se não fechar 13, ou tiver que fechar por alguma razão mais, também vão ser números ou menos, né? Números que eu sinta, que sejam de conexão mais profunda, para que essa energia flua, né? Que a energia da magia flua e que todos possam circular bem, entende? Então não pode ser um número muito maior nem muito menor, né? Menor até pode, agora muito maior, só se for vivência. A vivência, ou seja, dias de vivências, de rituais, eu vou fazer. Eu estou pegando essa força, quero passar para vocês, e aí pode ser mais gente, não tem problema não, tá? Mas o grupo que tem a proposta da troca, né, do terapêutico também alinhado, precisa ser menor. Ok. E aí, gente, para finalizar, mas não menos importante, eu trouxe para vocês aqui o meu sonho dessa noite, que eu vou deixar aqui gravado, porque eu quero que o Santiago também um dia assista. Ele provavelmente vai assistir meus vídeos em algum momento da vida dele. Quando eu tiver uns 80 anos, ele vai ter 40, por aí. Então vai ser a hora de eu estar desencarnando e ele vai ter uma força aí para ele, para se conectar comigo,
se conectar com a força que está atrás de mim, com os nossos ancestrais, que é o que eu venho tentando fazer com tanta vontade. Eu quero que ele passe adiante essa força, né? Com consciência. Então, eu acho que um sonho desse que eu tive de ontem para hoje é um sonho que pode parecer simples, pode parecer básico, pode parecer... Ih, Daphne, não vi nada demais, né? Mas não é. Dentro da minha história ancestral, dentro da minha história atual, dentro da história do meu filho, que há por vir, e dentro da história que estamos vivenciando hoje, e no coletivo, esse sonho tem tudo a ver. Tudo a ver comigo, tudo a ver com você, tudo a ver com os meus pacientes, as pessoas que trabalham comigo. Tudo a ver com todos nós. Só que está dentro do meu inconsciente. Então, Hecate foi lá, puxou e trouxe. Eu pedi, né? Eu pedi ontem. Pedi, fiz muitas coisas. Então, ela se comunica no sonho, ela se comunica no silêncio. Ela revela o que está oculto, ela trabalha. Ela é a chave do inconsciente para o consciente. Então, ela é a chave da sombra e da luz, da articulação. Ela é a deusa da transformação, do renascimento, morte e vida, tudo isso, tá? Deusa do parto, deusa do submundo, tudo isso é Hecate. Então, segunda-feira, madrugada após rituais Hecate, no dia 4 de outubro de 2021. Eu estava numa assembleia das Testemunhas de Jeová e era um cenário de guerra contra o Bolsonaro. Para o meu filho saber, a gente está numa época onde o Bolsonaro foi eleito, ele está atuante no governo, há muita satisfação e há muita insatisfação. Lula foi preso, foi solto. A esquerda e a direita muito fortemente uma contra a outra, movimentos bastante radicais um do outro. As pessoas parecem ter despertado novamente para a discussão de política, as pessoas estão lendo, estão se aprofundando, querem se envolver, querem se engajar. E há muitas famílias brigando e amigos se perdendo. Foi um período bastante conturbado, como vira e mexe dentro da política, meu filho. É assim. E a gente precisa buscar todo esse olhar do masculino e feminino nessas horas, sabe? E a gente passa por processos. Então, acolha também... Eu vou falar sobre isso aqui, nesse sonho. Mas o que eu quero dizer é, estamos numa época bastante delicada, onde falar sobre você ser de direita ou ser de esquerda gera uma tensão muito grande nos ambientes, nas ruas. As pessoas se ofendem, as pessoas se sentem perseguidas, atacadas, elas atacam e perseguem. E é isso, para os dois lados. Tá? E eu, Daphne, eu sou hoje, eu não sou contra o socialismo, a esquerda, a ideia da esquerda. Eu sou super a favor. Mas eu não vejo hoje a possibilidade. Então, eu me aprofundei, busco me aprofundar na direita. Por agora, tá? Por agora. É uma escolha. E toda vez que eu vou falar sobre isso, eu já cheguei a me posicionar, né? Hoje eu não estou mais radicalmente me posicionando desse lado, porque eu acho que eu vejo, eu não sou uma pessoa cega, eu vejo, né? Eu não posso dizer assim, eu sou bolsonarista, eu sou cega, eu acho que tudo que ele faz é amém, 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 e a forma que ele faz é amém, amém, amém. Não é, tá? Mas diante dos fatos e de tudo que eu vejo e me aprofundo há alguns anos já, desde a época da Dilma, daquele desconforto todo. Então, desde aquela época, a gente já está mais ligado. E aí, cada um vai entrando onde o inconsciente vai jogando, onde se sente chamado. Não é certo nem errado ser de esquerda ou de direita. É isso que eu estou compreendendo, tá bom? E esse sonho, ele vem para liberar o medo de se posicionar,
o medo de dizer o que naquele momento se é, o medo de perder amigos, o medo de sofrer chacota, agressividade, o medo de se expressar. Está tudo conectado no meu passado e no nosso passado, de todos. Então as pessoas estão perdendo a mão, estão se agarrando com unhas e dentes em política, se agarrando com unhas e dentes em religião, quando na realidade o olhar, ele precisa estar um pouco mais acordado, mais desperto, mais integrado. Quando a gente vai para esses lugares, a gente pode ir e deve ir. Mas a gente deve ir com um máximo de integração do nosso masculino e feminino. Só. Porque assim a gente não vai se sentir ofendida, a gente não vai ofender, a gente não vai tomar para o lado pessoal. A gente não vai se perder nas energias. Então, aqui aparece já de cara no meu sonho a religião e a política, como temas importantes para nós todos, temas polêmicos e temas que todo mundo diz assim, você não pode falar sobre isso aí. Eu, Daphne, vim das Testemunhas de Jeová e hoje, ainda hoje, sinto a pressão, né? Por que não posso ser bruxa? Eles vêm do patriarcado. Existe uma alteração na visão e na mente. Então, obviamente, eles vão me alterar, eles não vão me ver como sou. Isso, para mim, se não estou integrada no que sou, me atinge de uma maneira cruel. Eu posso me tornar a vítima deles. Isso pode acabar com a minha vida. Pode me desequilibrar, entendem? Então, estou num lugar igual para a política. Não posso também sair me colocando, que nem uma louca, desvairada, fanática por Bolsonaro ou Lula, mas também não preciso me reprimir dentro das coisas que acredito e que vejo. Eu, dentro da minha verdade. Então, eu estava numa assembleia das Testemunhas de Jeová, era um cenário onde todos estavam, muitas Testemunhas de Jeová, de pé, cantando cânticos, ouvindo discursos públicos, né? É um local que é grande, que se reúnem muitas Testemunhas de Jeová, para discursos, um atrás do outro, com intervalos com cânticos. E lendo sempre a Bíblia como base. Então, eu estava nesse cenário, tá? Só que estava vendo uma guerra contra o Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá também, eu cheguei a vê-lo passando. Eu estava do lado dele, do lado que eu digo, a favor, né? Naquela guerra eu estava a favor do Bolsonaro. E acabei sendo reconhecida. E me deram tiros de metralhadora no pescoço. Eu até tentei me esconder. Foi um momento marcante, mas muito corrido. Eu senti tudo, só que agi como se não tivesse sido ferida. Até porque tinha que seguir o protocolo de ir ao banheiro, trocar a roupa quando éramos reconhecidos. Alguém até me deu uma camisa para pôr em cima do sangue e disse que eu estava baleada e a bala ficou dentro. Eram as balas. Foi uma metralhadora. Então eu fiquei um pouco surpresa, né, com aquilo, com ter sido recebido os tiros no pescoço. E eu claramente não queria me render, assim, não que eu estivesse em luta, tá? Eu não estava em luta, eu estava fugindo, eu estava me escondendo. Então, eu não tinha arma, não tinha nada. Só que aquele tiro pegou em mim, eu estava me escondendo para que aquilo não acontecesse, e eu saí correndo. Segui o protocolo, foquei, fui até o banheiro. No banheiro tinham algumas pessoas, eu sempre passava por pessoas do meu passado, no sonho, e dentro do banheiro, alguns me olhavam com os olhos, outros verbalizavam, você está morrendo, você vai morrer mesmo. E era uma sensação, que eu coloquei aqui, de que eu tinha o físico sentindo que eu estava ficando sem força, né, porque estava acabando o sangue, né,
E outro porque tinham coisas a fazer. Tinham coisas a fazer, a integrar no momento da morte, antes da morte. Né? Foi um momento marcante. Alguém até me deu uma camisa para pôr em cima do sangue e disse que eu estava baleada. O certo seria ir ao banheiro e me trocar. Cheguei a ir e todos viam que eu ia morrer, pois estava sangrando muito, e eu percebi que podia mesmo morrer. E pedi o celular do Rafa, que era um amigo meu de Florianópolis, na época que a gente era testemunha de Jeová, deixou de ser. Ele nunca se batizou, mas ele tem a mentalidade fechada como eles. Aí eu botei assim, amigo antigo que me acompanhou por anos após eu ter saído da religião, mas que hoje estamos com a amizade rompida por escolhas distintas. E, obviamente, hoje eu tenho um caminho que é o caminho da bruxaria. Então, isso tudo estava representado na figura dele, tá? Não que ele seja exatamente assim, porque hoje eu não sei como ele está. Mas inclui uma representação das testemunhas de Jeová nele, tá bom? Eu nem sei se ele é, porque ele nunca se batizou. E aí eu pedi o celular dele para gravar um vídeo para o Santiago. Eu estava correndo, morrendo, segui o protocolo, vi que eu ia morrer mesmo, ok, saí daquele ambiente correndo, pedi o celular de alguém e fui gravar um vídeo para o Santiago. Olha o que eu gravei no vídeo. Até então, já sabe, né? É um cenário de morte. Ou seja, medo da morte, que é algo que eu tenho, medo de perder o Santiago, medo de morrer, no sentido de vou deixar, o apego, né? Que né, o medo da morte é o apego. E tudo isso Hecate trabalha. Eu fiz o ritual, então Hecate trabalha, a morte é bem-vinda, a morte é transição, a morte é renascimento, a morte tem algo ali atrás. Né? Que se chegou a hora é porque está na hora da virada. Não é a hora da morte, é a hora da virada. A verdade é essa. Então, está tocando aqui nisso também. Na minha hora solitária de ir embora, porque eu passava por muita gente que eu conheci na minha vida atual, e essas pessoas não podiam fazer nada por mim, simplesmente olhar, porque, primeiro, muitas estavam escondidas, camufladas, precisavam se camuflar, e outras estavam no ritual de religião, que também não podia sair do ritual para me ajudar. Então, me restava ficar eu com a minha morte. Mas espera aí, tem o Santiago. E o Santiago entra como meu filho. Claro que sim, como a simbologia do filho no sonho real, como ele é importante, como eu quero passar uma mensagem para ele, como essa mensagem é importante para a vida dele. Mas também representa a morte da Daphne e a ida, o Santiago representando o novo, o que acabou de nascer, que tem tudo aberto. Né? Então também é um aspecto meu nele. E ele é a minha continuidade. Então, assim, tudo maravilhoso trabalhando aí, né? A mensagem foi o seguinte, eu peguei a câmera do celular e comecei a fazer um vídeo assim. Meu filho, a mamãe se feriu aqui. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Eu vou tentar. Mas, se o pior acontecer, eu quero te deixar uma mensagem. Na vida, não precisa ter medo da morte. Faça o que quiser e acredite no que quiser. Contanto que você seja íntegro naquilo que você acredita. Seja íntegro em tudo o que fizer e morra com honra. Então, assim, perfeita mensagem de mãe, sem tendência a nada, sem indicar um caminho, vai por aqui ou vai por ali. Não, faça o que quiser, acredite no que quiser, contanto que você seja íntegro naquilo que acredita. O download, bom, eu entreguei o celular e corri. Aí no caminho passava por pessoas. E aí eu acordei. Eu vou ler tudo que eu escrevi, tá? Depois eu falo. Eu realmente pude sentir a morte. Eu me sentia assustada, mas ter que gravar para o meu filho me dava força e entendimento do processo, das lutas, das experiências, das escolhas, etc. Eu cheguei a ver o Bolsonaro e estávamos todos a todo momento mudando de esconderijo para não sermos atacados. Isso é meu inconsciente falando de como eu me sinto quando
falo de política. Ou quando eu tento me expressar sobre algo que é importante para mim, tentam me calar, eu tenho que fugir de mim mesma, me sentir errada, porque o outro pensa de outro jeito. Então tá tudo aqui, tá? Representado no Bolsonaro. Representado. Não estou falando que seja real isso aqui, entendeu? Definitivamente, nós não estávamos atacando. Nós apenas fugíamos. É assim que eu me sinto. Hoje. Em muitos momentos. Então o sonho já está liberando, tá? O ambiente era de Testemunho de Jeová cantando cântico, ouvindo discursos. Muitos sequer viram o que estava acontecendo, que estava havendo um conflito, né? Que às vezes a religião cega as pessoas dos próprios conflitos, que elas não acessam os seus próprios conflitos. Elas ficam no mundo superficial, daquela camada de cânticos, de reuniões, de rituais, de organizar, de reuniões, de tarefas. E elas esquecem que o mais importante é o trabalho dos conflitos internos que eles têm, que eles estão ali, né? Tudo isso está falando desse sonho, tá? Então não estou julgando o Testemunho de Jeová, até porque a minha mensagem final foi: siga o caminho que você quiser, seja íntegro no que fizer. O que para mim quer dizer que Testemunho de Jeová não tem problema ser Testemunho de Jeová. Ser Bolsonaro não tem problema ser Bolsonaro. Ser lulista não tem problema ser lulista. De esquerda, direita, centrão. Evangélico, umbandista, budista. É aqueles caras que soltam bomba e que se matam com bombas, com os terroristas. Com bomba no corpo. Em nome de Deus. Isso já começa a ser um problema em níveis, né? Tem esses que se matam, outros que mandam matar, outros que não sei o quê. Tem níveis aí que a gente poderia entrar em níveis de discussão, porque ferem mesmo, né? Diretamente. Tá? É um fato. É um fato. Então você pode escolher acreditar, mas não se cegar. Seja íntegro, busque a integridade naquilo que fizer. E se escolher aquilo, escolha com o seu coração e não deixe que ninguém toque. Então, uma testemunha de Jeová pode ser testemunha de Jeová. Não vai fazer parte do meu convívio, obviamente. Mas ela tem um lugar. Ela existe. E eu não posso entrar aí. Cada um que seja íntegro com o seu coração. Se eles acham que naquele momento é o momento deles, eu já entrei e saí, é uma coisa minha. Eu saí porque eu quis, meu coração quis sair. Embora eu, com essa saída, tenha descoberto um monte de coisas que eu gostaria que eles descobrissem também, eu preciso respeitá-los na integridade deles. Eu posso entrar na discussão que não receber sangue é matar alguém? Até posso, mas não vou entrar mais aí. Não se entra nesses lugares. Cada um está fazendo o que está sentindo que é para fazer. Até os homens bomba, entendeu? Poderíamos entrar em discussões? Poderíamos, mas eu não vou entrar. Eu não quero entrar aí. Não me faria bem entrar aí, porque não é um problema meu. É de quem faz. E de quem faz com a lei maior e com a lei dos homens, que eu também não faço parte. Porque eu não sou nada disso. Eu sou psicóloga, terapeuta, essas coisas, entendeu? Estou mais do lado da alma, da mente, né? Até poderia atender essas pessoas. Entende? Então, o meu olhar, ele tem que ser outro olhar. Entendeu? E essa mensagem de integridade foi isso que eu quis dizer. E aí, então, eu fui forte e mesmo em correria, com as duas mãos no pescoço, eu pensei no Santiago e me movimentei conforme os protocolos até conseguir um celular para fazer um vídeo.
E nessa correria, algumas pessoas me disseram com os olhos que eu iria morrer, e outras chegaram a verbalizar. Eu continuei na correria, pois sabia que estava desfalecendo e ali não tinha como pedir socorro. Usei minhas energias e foco para enviar essa mensagem de vida para o Santi. Eu acordei porque o Santi chorou, mas ele apenas chorou sem acordar, o que me possibilitou ir ao banheiro e anotar tudo isso. Reia Hecate, obrigada pela profundidade em abordar todos os temas mais importantes da minha vida de forma clara. Sim, porque a expressão é o tema da minha vida. Eu me expressar em qualquer setor que eu quiser, de religião, me expressar dentro da política, liberdade de expressão, né? Eu tenho direito. E já fui muito calada, não só em vidas de bruxa, mas como em vidas onde eu me envolvi com o patriarcado de uma maneira muito forte. Se envolver com o patriarcado excessivamente nos cala a todos, até mesmo os padres, porque eles se calam dentro da verdade deles para seguir um protocolo. Na hora da morte não tem protocolo. Na hora da morte é a morte está ali. A morte vai te fazer um balanço do que foi e agora o que será, para uma nova etapa. Então, eu quero poder viver a minha vida com a minha integridade, integralmente. Íntegra e integral. Eu quero ser íntegra com aquilo que o meu coração me fala em cada momento que fala. E quero poder, simplesmente, lá na frente, integrar isso de uma outra forma. Se eu quiser. Mudar. Se eu quiser. Eu não posso hoje, que é uma coisa que eu me questionava, compreender o porquê que algumas pessoas que eram fora Dilma, hoje estão totalmente dentro, né, do que foi aquele governo. Então, eu questionava isso, eu entrava nisso. Cara, as pessoas podem exercitar o direito de ir e vir, de se expressarem como quiserem. Por que eu vou ficar questionando que meus amigos que fizeram manifestações na época e que saíram daquele lugar e voltaram e regrediram? Regrediram? Como é que eu sei se eles regrediram realmente? Eu não estou dentro deles para saber. Se eu disser isso, eu estou numa visão de fora julgando eles. E eu já saí de mim ao fazer isso. Já perdi energia. Eu não quero isso para a minha vida. Não quero. Isso aí não leva ninguém mais a lugar nenhum. Acabou para mim. Agora, não posso também ficar parada em quem faz. A maioria das pessoas vai continuar fazendo. Agora, cabe a mim julgar, porque eu estava aí nessa posição também. Como é que eu vou julgar? Não posso. Eu não posso. Então, isso é uma visão totalmente integrada e é espiritual. Porque em várias vidas a gente vai viver vários papéis, que uma vida a gente foi bruxa, perseguida, né? Porque Hecate é 4.000 anos antes de Cristo. Porra, já fui bruxa e sacerdotisa muitas vidas. Depois de Cristo, já fui filha da puta, pô. Do patriarcado. Filha da puta. Por quê? Porque é a bruxa falando, né? Porra, me queimaram. Ué, eu queimei a mim mesma. Então, assim, com essa sabedoria toda a meu dispor, por que eu vou julgar uma pessoa que numa vida muda de opinião? Muda de lado? Cara, eu já mudei tantas vezes, aqui e lá. E mudarei tantas outras. Que isso já faria com que a gente ficasse um pouco mais leve na existência, de olhar um para os outros e liberá-los. Eu libero você. Cara, eu libero você. Por que eu estava te prendendo com a minha energia, cara? Que sacanagem. Se eu não quero que você me prenda, que é tão horrível ficar presa aqui, com esse nó na garganta, para falar um negócio que eu sei que vai ter um monte de gente que vai odiar o que eu estou falando, vai me apedrejar aqui se pudesse. Eu não quero isso para mim. Por que eu faço isso? Então, esse é o convite de Hecate. E eu espero, sinceramente, que no momento em que eu começar a pensar, realmente organizar esses rituais para a gente fazer,
que eu não sei se eu vou abrir aqui o ritual, o que eu vou fazer, porque eu acho que essas coisas têm que ser bem pensadas mesmo. Então, vou entrar ainda em profundidade nisso. Mas eu acho que é isso. Eu vou convidá-los para ir para a ação junto comigo. E essa ação é uma ação interior, que vai trazer revelações na hora que estivermos fazendo, dependendo da sua disponibilidade, do quanto vocês se permitirem. E que vai trazer depois revelações em sonhos, se vocês se permitirem lembrar. Se vocês quiserem muito. Se vocês fizerem cada coisa com o feminino, cada ritual com um feminino, botando a intenção sem preguiça, sem pressa também. Sem preguiça e sem pressa, porque é isso que eu estou falando que é o atropelo. É com a conexão devida ao fazer. Está macerando uma erva? Está macerando uma erva. Está fazendo uma guia? Que isso aqui é guia, né? Não deixa de ser, que tem uma firmeza aqui atrás. Na cor jeca, eu escolhi a roxa, né? Então, para fazer isso aqui, eu nunca estive tão pronta para fazer isso aqui. Porque eu fiz isso aqui, cada bolinha que eu coloquei aqui, gente, sabe? Era, sabe, tipo um preto velho com rezando terço. Entendeu? Botando aqui tudo que eu preciso, tudo que eu não quero mais, tudo que eu preciso, tudo que eu quero ativar, sabe? Querendo, ao mesmo tempo, eu não estou querendo uma salvadora aqui. Eu não estou querendo isso aqui como salvador. Eu querendo isso aqui como ativador no meu eu, que eu já tenho. Que vai todo ao encontro disso que eu falei. A gente está sempre projetando fora, né? Pro bem e pro mal, né? O outro que tem a melhor casa, o outro que está no melhor momento, o outro que está mais feliz, o outro que está, né? Hein, gente? É o outro que é o filho da puta, o outro que, porra, não sei o quê, o outro que... Então, pro bem e pro mal, a gente está botando fora, só que está tudo dentro. Então, essa chave aqui, para mim, é a chave da minha força. Através de uma conexão maior. Porque eu tenho humildade o suficiente para saber que eu tenho essa conexão maior. Que eu preciso. Não nego. Se eu negar Deus e a deusa, eu estou fodida. E você? Provavelmente também. Não fudido claramente, mas fudido mentalmente e emocionalmente limitado, entende? Com limitações sérias, para você chegar ao ponto de negar e fazer disso como se não fosse importante. Pode não ser tão importante quanto é para pessoas que têm a vida no sacerdócio, né? Ou vidas assim minhas, né? Que a gente precisa desse movimento espiritual o tempo todo para ajudar pessoas. Mas não se pode negar, porque seria negar os seus antepassados, os seus ancestrais, seria negar a si mesmo. Entendeu? Seria limitar-se, entende? Depois a gente pode continuar porque agora também já deu 1 hora, né? Uma palestra, né? Mas a gente pode continuar, tá? Ô, gente, eu espero que o áudio tenha ficado bom, porque às vezes quando eu tô concentrada, vem uma voz assim, mais, sabe? E aí eu esqueço o microfone e vai ficando uma voz do além. Lá do além, alô, além, alô, além. Alan, alô, Alan, além. Beijo, Alan. Saudade. Beijo, gente. Amo vocês. Até o próximo vídeo.